Olá, gente! Então, começamos agora a videoaula do módulo 5, parte 2, em que estamos, então, eu, Daniela, professora de estágio 1, e a Ana Lúcia, professora de estágio 2. Estamos ainda, então, neste bate-papo aqui, né? Falando sobre a realidade escolar, o contexto escolar. E o foco, então, dessa nossa segunda videoaula é falar sobre o relatório de estágio, que nós chamamos de pré-relatório, porque o relatório mesmo é o último que fica feito lá no final, no quarto estágio. Então a gente vai chamando ele de pré-relatório, mas é um relatório que vocês fazem, então, a cada estágio, estágio 1, 2 e 3, vocês vão elaborando, juntando elementos, que depois vai culminar nesse relatório final. Então, a Ana, ela vai explicar, né? A gente vai, nesse bate-papo, vamos procurando esclarecer qual é o papel desse relatório, né? Como ele deve ser feito, porque tanto a turma de estágio 1 quanto a turma de estágio 2 precisam fazer esse relatório. E são, a ideia não é que seja um relatório diferente do outro, né? Tanto para a turma 2 quanto para a turma 1. Tem elementos específicos que acabam sendo diferentes, mas tem muitas coisas que são em comum. Então, a Ana vai conversar, vai explicar um pouquinho e depois a gente passa para falar um pouco sobre os pareceres. Então, pessoal, vocês estão aí com um modelo disponibilizado de relatório em que vocês já têm todas as orientações de como ele deve ser nas questões das normas da ABNT, né? Estão disponibilizados no início. Então, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar aquele arquivo que está lá, vocês vão editar, vão tirar toda aquela primeira parte que é só para vocês saberem quais são as orientações técnicas, das normas técnicas que vocês devem colocar no trabalho, né, no relatório, e depois vocês vão, então, fazer a capa, né? A capa já está ali, você só tem que editar essa capa com os dados de vocês, e aí vocês entram, então, no próprio relatório. Então, vocês já têm um arquivo para iniciar, tá? Não se esqueçam disso, vocês não precisam ir construir um arquivo novo, porque ele já está lá. Você só tem que limpar ali onde diz modelo da capa, vocês vão tirar aquelas orientações iniciais, vocês vão limpando os itens e colocando nesses lugares aquilo que foi solicitado. Então, o que o pessoal do estágio 1 faz? O pessoal do estágio 1 vai para a escola para conhecer o entorno, conversar com as direções, fazer a entrevista, né, com a gestão escolar, vai descobrir quem são os alunos quantos alunos tem a escola, né, como é que são essas turmas de filosofia, quantos professores de filosofia tem na escola, né, uma série de questões ali que vai dar para vocês a ideia dessa escola como um todo. Né, como é que ela se organiza, como é que ela se organiza no tempo, como é que ela se organiza com os seus componentes curriculares, quais são as práticas que a escola oferece extra, né? Tipo, a escola tem projeto de xadrez, a escola tem projeto de teatro, o que ela oferece para esses estudantes além daquilo que ela deve oferecer, né? Que é básico de toda a escola, que é o conhecimento dentro das áreas, tá? Então, o que além disso? E na perspectiva do estágio como pesquisa, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para dentro da escola, e isso a turma 2 já fez, né? Olhou para dentro da escola e dentro da escola enxergou questões que merecem um olhar maior, um aprofundamento, né? Um tema de pesquisa, o que a pessoa tem ali. Então, ela vai inserir essa pesquisa dentro do seu relatório. Então, eu comecei a observar que existem muitos conflitos na escola, observando a entrada dos alunos, ou mesmo a saída dos alunos. Eu observo que eles se empurram, eles se xingam, existe uma série de conflitos que poderiam ser minimizados através, digamos, né, o que está bastante usual, a comunicação não violenta, né, que é uma das metodologias que é empregada hoje para a resolução de conflitos. Então, eu posso começar a investigar os conflitos dentro da escola da perspectiva de como é que eu, professora, gerencio depois desses conflitos quando eles vão para dentro da sala de aula. E eles vão, gente. O conflito às vezes começa no corredor e permanece em sala de aula com a gente o tempo inteiro.
provocando confusão na turma, provocando um mal-estar às vezes entre os colegas, ou provocações mesmo, né, de se ficar se xingando e tal, que é a questão da indisciplina, né, a chamada indisciplina. Então isso aparece na nossa sala de aula. Então esse estágio 1, ele merece bastante atenção, porque eu devo conhecer aquele espaço que vai ser o meu espaço de trabalho. Qualquer escola, ela vai ter uma estrutura, né? Não quero dizer que conhecendo essa escola vocês estão conhecendo todas as estruturas, não é isso, mas vocês vão ter um exemplo de como são as estruturas das escolas, né? Quando vocês pesquisam o histórico daquela escola na cidade, vocês vão se dar conta que muitas vezes a cidade ela se desenvolveu porque aquela escola se instalou ali, né, e começou a educar aquelas pessoas, favorecendo com que elas mesmas se desenvolvessem. Então outros comércios foram surgindo, outras profissões foram ocorrendo na cidade, em função de ter a escolarização ali, de ter uma perspectiva, né? E isso em muitos polos, gente. A gente viaja nos polos e a gente sabe que uma escola faz diferença, assim como faz diferença um polo universitário nas cidades que não têm acesso à universidade. Então a cidade se desenvolve, então o entorno da escola é importante. Eu tenho lá, colocaram a escola naquele lugar, mas será que tem o posto de saúde para atender aquela comunidade que se formou em torno da escola? Será que eu tenho ali a segurança pública? Ela está naquele espaço para garantir a segurança daqueles alunos e daquela comunidade escolar? O que eu tenho, o que o poder público oferece no entorno daquela escola? Tem saneamento, tem calçamento, tem parada de ônibus, tem abrigo? Como é que é essa chegada? Como é que eles chegam? Né? Por exemplo, em Pelotas agora, a gente pode dizer que as obras estão causando nas escolas atraso dos estudantes. Então, quando o meu aluno chega no colégio atrasado, eu devo considerar que a cidade está em obras e os ônibus mudaram o seu trajeto de deslocamento, né? Então, esses são os aspectos sociológicos que vão aparecer no relatório. O primeiro relatório, ele é muito dessa abordagem sociológica, muito dele é da sociologia, né? E uma outra parte dele é do pedagógico da própria escola, é olhar para os documentos. Toda a escola tem documentos que norteiam, que dão as diretrizes, que dizem que escola é aquela e que pessoa quer formar, é isso que diz o PPP, a nossa escola é assim, se organiza assim, e lá na ponta vai formar um aluno nessa perspectiva, tá? Uma perspectiva humanista, uma perspectiva mais técnica, depende do que diz o projeto político-pedagógico da escola, né? O regimento, o que ele faz? Ele regra, né? Então eu tenho o projeto político, que são as ações políticas, as ações pedagógicas dentro da escola, para formar aquele ideal de aluno que foi construído coletivamente, né? Porque o ideal de aluno de uma escola ele é construído coletivamente. E eu tenho também um regimento que ele vai me dizer como isso vai acontecer e quais são as sanções, quais são as penalidades, né? O que são as infrações dentro da escola e quais são, então, os encaminhamentos que a escola dá, como é que agem os setores, né? Vocês sabem que desde a LDB ali do Estatuto principalmente do Estatuto da Criança e do Adolescente, as escolas não podem suspender ou expulsar alunos, porque a LDB ela garante o acesso de todos à escola e o Estatuto da Criança e do Adolescente obriga o menor a estar na escola. Então a escola não tem mais não funciona mais nessa perspectiva que funcionava antes, que é da expulsão ou da suspensão. Assim como os professores, a maior parte deles não sabe, mas não pode estar recreio, né? Também porque existe todo um regramento, a pessoa passa tantas horas estudando, a pessoa precisa parar, precisa se alimentar, precisa fazer as suas necessidades, né? E voltar para a sala de aula para poder cumprir o restante do prazo. Então não se deixa ninguém sem recreio, porque não se dá castigo na escola. A escola não é lugar para castigo. Então essas perspectivas sobre escola, que muitas vezes a gente, enquanto aluno, né, a gente foi aluno a vida inteira, a gente vai agora para dentro da escola para mudar essa perspectiva. Então agora eu não vou mais como aluno, eu vou ir como um futuro professor, né? O que eu concordo, o que eu não concordo, como é que era a escola da minha época, como é que ela é agora. Eu tenho que fazer essa adaptação, porque senão eu vou chegar lá e vou dar de cara na porta.
eu vou ficar em conflito comigo mesmo, que eu vou ficar saudosa daquela escola que eu queria tanto, que era a minha escola, e eu vou marginalizar, né, ou julgar a escola que tem hoje, com os estudantes que tem hoje e a dinâmica que tem lá. Né? E não é isso que se faz, não é essa a intenção. Então isso vocês vão ter ali, né? Vocês vão escrever a introdução, vocês vão falar sobre essa questão. Ana, eu acho importante, porque agora tu comentaste um assunto que eu venho falando, mas também é um motivo, é um assunto de reflexão meu, porque essa questão do saudosismo, né, da gente avaliar a escola de hoje com o olhar do passado, né, tem vários problemas, mas o que eu quero salientar aqui é que existe sim uma fundamentação teórica para explicar por que a gente não, que a escola não pode castigar. Existe uma fundamentação teórica para explicar por que a gente deve resolver conflitos não com punições, mas sim com uma comunicação não violenta, né, como eu estava falando. Então, existe todo um arcabouço teórico, né, que são vários teóricos, né? A gente não precisa ficar dependente apenas de alguns textos ou de alguns, né? Existe essa bibliografia, ela não é pequena, né? Não, bem extensa. É bem extensa. Muitas nós trabalhamos, fomos disponibilizando nas outras disciplinas, né? E até nessas nossas disciplinas. Porque uma coisa que a Ana já falou em outro momento foi que o relatório, dentro dessa perspectiva, né, do estagiário, pesquisador, né, do estágio enquanto pesquisa, esse relatório não pode ser apenas um relato, tem que apresentar essa fundamentação. E essa fundamentação pode ser, vocês podem utilizar das disciplinas todas que vocês tiveram até agora, que não foram poucas, né, e dos textos que nós proporcionamos a vocês, né, que nós vamos colocando nos módulos, mas vocês têm a liberdade de procurar também aqueles textos a partir da problemática, que é isso que a Ana está dizendo. Tem algumas problemáticas que vão ser vistas, vão ser analisadas. Inclusão, por exemplo. Né? A inclusão é um tema gritante na sua escola. Mas tá. Então ali vocês têm os objetivos ali, né? Estou pegando para o pessoal da turma 2, eu estou ainda no modelo de relatório da turma do estágio 1, tá? Mas vocês se lembrem, e aí vale para as duas turmas, que um relatório está contido no outro. Né? Vocês não vão pegar aquele relatório 1 e colocar fora, não, agora eu vou escrever o relatório 2, não. Aquele relatório 1, e é o que eu tenho dito para o pessoal da turma 2, né? Aquele relatório 1 ele pode ser salvo a uma cópia e vou editar naquele próprio relatório 1 ali. Então a importância de fazer um bom relatório do estágio 1, para depois no estágio 2 vai adicionar, vai reestruturar, mas já tem ali a maior parte dos dados necessários. Para quem permanecer na mesma escola, né? Porque se muda de escola, algumas coisas já tem que ser novamente olhadas. Mas aí então investiguem, vejam o que é a gestão escolar. Eu quero pesquisar sobre as verbas que sustentam as escolas públicas, né? Elas também podem ser rastreadas, elas podem ser pesquisadas, vocês podem se perguntar pelo gerenciamento dessas verbas dentro da escola, vocês podem pensar, por exemplo, na função do conselho escolar, né? Então a escola, ela tem vários temas, em várias perspectivas, né? O que cabe a vocês apurar esse olhar, né? Conseguir enxergar a escola desse ponto com esse olhar de pesquisador e com esse olhar de reflexão. E aí o relatório, né, o relatório 1, no final perde uma conclusão reflexiva. Tem que trazer os teóricos, tem que trazer. Ele não é um relato puro e simples do que aconteceu na escola. A gente não está trabalhando com vocês aqui na perspectiva tradicional de um relatório de estágio. Não, a gente quer avançar na questão de relatório de estágio. Então tem que trazer a reflexão, porque vocês foram lá e tiveram a experiência e vocês ficaram pensando algo sobre aquela experiência.
Vocês tiveram uma impressão da escola, depois vocês chegaram em casa e ficaram pensando sobre o que vocês viram na escola, vocês conseguiram já relacionar com algum texto que nós as duas trabalhamos. Então, é isso que foi produzido em vocês pela experiência de entrar na escola, conhecer a escola, acompanhar o docente, isso vai aparecer lá no relatório. Vai aparecer de que forma? Não vai aparecer num texto grosseiro, né? Com, minha opinião, não é isso. Vai fazer uma reflexão sobre aquilo que foi visto, amarrando com os autores que foram trabalhados e com outros, como a Daniela disse, que eu chamei de Dani todo o tempo, né? Mas que a Daniela disse que são outros teóricos que vocês conheçam ou tiveram contato ou fizeram uma pesquisa por causa mesmo do tema. Então, né, como é que vocês vão ser professores de filosofia sem ter o mínimo de reflexão sobre a própria prática? Isso é bem problemático, né? Porque, como várias vezes a gente conversa, uma das grandes críticas à universidade é a separação entre teoria e prática, né? Bom, agora nós estamos nesse momento aqui, no momento da teoria e prática casada. Se eu vou lá na escola e retiro de lá o que eu quero, venho e faço um relatório, qual é a teoria que teve aí? Só teve a prática. Exatamente. Né? Então, como é que casa? Como é que vocês não entram nessa estatística do estudante que separa a prática da teoria? Aprendeu uma coisa na universidade, todas as teorias do mundo, e aí lá na sala de aula não utiliza nada do que aprendeu. E ainda fala, né? Na teoria é muito bonito, mas na prática é tudo diferente, né? E a ideia é justamente mostrar que não, que existe sim, a gente não tem como desvincular, porque no momento que a gente desvincula, a gente cai então nessas soluções de senso comum, ou de soluções rasas, ou então caímos também numa questão de autoritarismo, querendo colocar a culpa dos problemas no estudante, no aluno, né? A ele que não aprende, a ele que não consegue, porque aí parece que assim, que a escola e o professor está sempre, né, sempre certo, né, que não tem nada para ser revisto, é sempre o aluno e a família, né, os problemas. Então a gente tem que parar para refletir a respeito dessas coisas e ver que sim, existe sim uma fundamentação teórica para que a gente consiga pensar, pelo menos, não que dê uma receita de bolo, né, Ana? Não. Que não vai te dar a resolução, mas ela vai te ajudar a entender e te ajudar a procurar alguns caminhos. Porque também tem uma outra coisa, a gente não pode fazer um caminho inverso, a gente não pode pegar um texto e querer encaixar aquele texto no nosso relatório. O caminho tem que ser, nós temos as nossas reflexões, nós ficamos com pulgas atrás da orelha, a partir da nossa experiência, a partir das nossas observações, vimos ali situações que vai ser particular para cada um de vocês, né? Porque cada um vai entrar numa escola diferente, cada um vai ter uma observação em momentos distintos, enfim. Então, a partir daquelas situações que vocês vão procurar o texto. Não é escolher um texto, né? E a partir daquele texto forçar ele dentro do relatório, né? A ideia é que vocês identifiquem as situações, né? Elenquem as problemáticas, as questões que vocês acham que são pertinentes, né? E a partir disso vão buscando, então, olha, sobre esse assunto eu li tal texto em tal lugar, ou tem tal autor, né? Tal pedagogo, tal filósofo, ou tal sociólogo que fala sobre esse tema, então vou buscar ali algumas coisas que vão me ajudar a fundamentar este momento. E uma outra coisa que é bem importante, tanto para os dois relatórios e para todos os relatórios. Quando a gente faz um documento da escola, ele foi produzido por um grupo de pessoas. Geralmente ele é produzido por grupos, porque a gestão da escola deve ser democrática, né? Então isso prevê a participação de vários sujeitos na elaboração dos documentos escolares. Bom, então eu tenho que obedecer aquele documento, respeitar aquele documento e dar a referência daquele documento no meu relatório. Então eu não posso simplesmente ir lá copiar um pedaço inteiro do projeto político-pedagógico e colar no meu relatório, sem colocar aspas e sem fazer a referência devida. Eu estou desrespeitando os professores que construíram aquele documento dentro da escola.
né? E vou dizer para vocês, discutir num grande grupo e elaborar um documento coletivo é bastante difícil e leva muito tempo. Então, quando uma pessoa faz isso, ela se comporta como um predador, que vai lá no mato, pega o bichinho, come e não se importa com o resto, né? A pessoa vai lá na escola tirar, que é também uma das grandes críticas que quem está dentro da escola faz aos estagiários. O estagiário só vem aqui buscar, nunca oferece nada. Né? O que a gente pode oferecer? Bom, a gente pode oferecer essa perspectiva da investigação, a gente pode olhar esse problema de quem está de fora, que não tem uma relação com a comunidade, e se interessar, investigar e depois até mesmo oferecer esse documento à própria escola, esse artigo, como uma forma de colaborar. Mas uma das grandes, dos caminhos fáceis de respeitar a escola, de mostrar o respeito devido à escola que recebeu vocês, é colocando lá nas referências projeto político-pedagógico, né? O regimento elaborado pela escola, e trazer dentro do corpo ali, quando vocês forem trazer uma parte, né, fazer uma citação de um documento escolar, vai fazer referência ali como faz qualquer outro documento. Se a gente cita um documento do governo federal, a gente bota lá Brasil, vírgula, né? O ano aparece lá. Por que a gente não faz isso com as escolas que produzem documentos também? Então, não se esqueçam de colocar na bibliografia de vocês e no corpo do relatório fazerem as citações devidas aos documentos escolares, projeto político-pedagógico, até mesmo as entrevistas de vocês. Vocês não estão entrevistando a si mesmos, vocês estão entrevistando uma pessoa de lá, ali tem um direito autoral, ali tem uma permissão da pessoa, né? Não se edita uma entrevista, não se retira nada da entrevista, não se altera a fala de ninguém numa entrevista, porque aquela pessoa, ela elaborou um pensamento ali, né? E a gente não vai deformar isso de acordo com as nossas necessidades. Então a gente vai colocar na íntegra e vai dizer com quem a gente conversou, né? A gente vai trazer essa pessoa para essa fala. Por isso que a gente pede autorização, né, das pessoas ali para responderem as entrevistas. E no caso, só adiantando lá para a turma, falando mais para a turma 2, mas adiantando já da turma 3, né? Então, no modelo de relatório 2, vocês vão fazer o acompanhamento do professor em sala de aula. Se esse professor permitir, está lá no projeto político-pedagógico do curso, no PPC do curso, projeto pedagógico do curso de filosofia, diz lá nas nossas disciplinas que se o professor permitir, né, em estágio 2 vocês podem ter uma prática, quer dizer, eu posso pensar um plano de aula e conversar com o professor e implementar aquele plano de aula para ter uma noção de se eu planejei no tempo certo, se eu consigo dar conta, se eu me sinto nervoso ou não, experimentar a prática docente, num momento em que ainda não é de experimentação, em que eu vou estar lá com alguém mais experiente para me auxiliar, que ele vai estar dentro da minha sala de aula, porque nesse momento, se vocês fizerem essa prática de aplicação de um plano de aula, aplicação entre aspas, né, vocês não podem ficar sozinhos, porque vocês ainda não estão em estágio de prática. Então vocês vão fazer aquela prática na frente daquele professor e depois espera-se que vocês conversem com aquele professor sobre o que ele viu de vocês ali também, porque é uma contribuição mútua, né? Então vocês podem ter esse momento. Então a turma da Daniela agora tem que focar lá com a professora Maribel nas questões dos planos de aula, né? E fazer um bom relatório do estágio 1, porque as duas coisas vão ser muito necessárias em estágio 2. Vocês vão precisar de tudo que a gente vem trabalhando com vocês. E o estágio 2, o modelo de relatório de estágio 2, ele é um complemento ao relatório de estágio 1. E assim sucessivamente, estágio 3 e estágio 4. Ao final, espera-se que vocês já tenham uma boa parte do relatório de vocês construídos, né? Porque quem deixar para escrever um texto melhorzinho lá no final, vai ter muita dificuldade. Que é bastante coisa. Então vocês percebem que o nosso curso está organizado de forma tal que as disciplinas elas vão se encontrando e vão se alinhando conforme o curso vai, né, avançando.
rumando para a finalização, porque a gente não tem como construir esse momento de estado de forma estanque, né? Estágio 1 assim, 2, 3, 4. Eles estão encadeados um no outro, porque a prática docente, ela é contextual. E o estágio também tem que ser assim, né? Inclusive de uma disciplina em relação à outra. Então vamos conversar um pouquinho sobre os pareceres, que é uma forma de avaliação que a maioria de vocês vai encontrar porque vai fazer estágio em escola estadual. E as escolas estaduais gaúchas, elas não trabalham com notas, elas trabalham com pareceres. E a Dani, né, a Daniela tem essa experiência de trabalhar numa escola estadual e fazer avaliação por pareceres, e às vezes a gente vê aquelas coisas lá, né, CSA, CRA, CPA, e a gente não sabe muito bem o que significa. Então nós estamos aqui também para conversar sobre esses pareceres, porque prestem atenção, porque lá adiante vocês vão ser os professores e vocês vão estar passando por situações de avaliação em que vocês depois vão produzir também, junto com um grupo de professores, um parecer sobre aquele aluno que estava na sala de aula de vocês de estágio. E essa avaliação por parecer, ela é uma avaliação que se torna mais difícil de ser feita para nós, professores, porque nós fomos formados nos nossos cursos, né, com um modelo mais tradicional de nota. Né? Então, quando nos deparamos com essa realidade do ensino básico, porque agora não é apenas o ensino médio no estado, o fundamental também, né, por parecer. Então, muitos professores ficam assim, meu Deus, eu não sei avaliar assim, não sei o que eu vou fazer. Outros professores, né, nesse meio tempo, por não saber muito bem como faz, acaba então utilizando o método mais que se conhece mais, o método tradicional, utiliza a nota mas na hora de traduzir os resultados só, né, que passou, então coloca CSA, reprovou, coloca CPA ou CRA. E outros professores vão buscando então nessa forma de avaliar que possa ser então uma forma mais perto da ideal, ou uma forma mais dentro do que se pede, né? Porque avaliar para o parecer, nós encontramos vários desafios. O mais óbvio que o professor da rede vai falar, que é o primeiro desafio assim que se encontra, é como acompanhar a aprendizagem quando se tem muitas turmas e muitos alunos, né? Principalmente porque os momentos de planejamento, né, também são poucos, porque quando a gente tem um professor que trabalha 40 horas, ou um professor que trabalha 60 horas, não se existe esse tempo de parada do professor, de reflexão, em que ele vai fazer essas anotações, aluno a aluno, para ver em que ponto um está, em que ponto o outro está, o que eu preciso desenvolver melhor com um, o que eu preciso desenvolver melhor com o outro, né? Pensando que na sala de aula as turmas elas são em média de 30, né, até mais alunos, 35 alunos. Então se torna bastante delicado esse parecer ser construído no cotidiano, ser construído aula a aula, que seria o ideal, né? Justamente porque a rotina do profissional é muito corrida, né? Sai de uma escola, vai para outra, né? Esse tempo se torna difícil. Então a gente tem que ir procurando algumas ferramentas, algumas formas, né, de como trabalhar. E aí eu digo novamente que como não existe assim uma receita de como fazer, né? Primeiro, a primeira sugestão é ler o regimento, porque no regimento escolar tem uma parte que fala sobre a expressão de resultados, né? A maior parte dos regimentos utiliza em vez de falar de avaliação, alguns falam de avaliação, né? Ou melhor, vai falar sobre a avaliação, como é feita, que é a avaliação processual, são os instrumentos, né, que ela é diagnóstica, ela é processual, ela é contextualizada, enfim. Então vai falando ali
como que é essa avaliação e depois como que é a expressão dos resultados da avaliação. E vai estar dito ali então do CSA, CPA, CRA e o que significa cada simbologia dessas, né? Então eu sugiro que vocês peguem o regimento da escola, leiam com bastante atenção este momento do regimento e que conversem com a coordenação pedagógica ou com os professores, para eles explicarem como que é feito então essa expressão dos resultados, de que forma eles fazem. Existe na escola um conselho, um pré-conselho, algumas escolas fazem mais de um conselho de classe, né? Justamente porque oportunizar os professores este momento de parada para eles irem organizando e escrevendo esse parecer, porque se deixar para fazer um único conselho de classe não dá tempo, se faz de uma turma só e não se faz das demais, né? Então, quais são os momentos que os professores têm para elaborar? Porque, detalhe, este parecer, ele não é um parecer do componente curricular filosofia, ele é um parecer da área de humanas, né? Ou da área das exatas, ou da área das ciências da natureza, não é exatas, ou da área das linguagens. Então, ele é por área. Então, o correto é o quê? Que eu sente com um professor de sociologia, professor de história e professor de geografia. E nós temos ali, então, nossos critérios de avaliação, né? Nós temos ali os nossos objetivos e, a partir disso, então, nós vamos conversar e saber se determinado aluno atinge aqueles objetivos esperados ou não. E se não atinge, a gente vai dizer, olha, esse aluno, ele tem condição restrita de aprendizagem. O CRA é condição restrita de aprendizagem, gente. Ou ele é CPA, que é condição parcial de aprendizagem, né? Então, aí eu vou conversar com meus pares, né? E ver, não, olha, na sociologia, esse aluno, ele tem ele se expressa muito bem, ele coloca seu pensamento. Aí o professor de filosofia diz também há. Aí o professor de geografia diz, mas eu não vejo. Bom, mas aí tem 3 professores aqui dizendo que naquele momento de expressar opinião própria ou reflexão crítica, aquele aluno consegue. Então, de repente, naquele momento de conversa, essa que seria uma situação em que o professor de geografia, né, estou usando como exemplo, avalia, ele pode, se ele consegue, então, refletir criticamente na história, na filosofia, na sociologia, então eu vou considerar porque na área das humanas, de repente, naquele conteúdo, naquele momento, aquele aluno não conseguiu, mas ele consegue. Tanto que nós outras, então, serve para isso, né? Mas, reforço, né? Isso depende da organização da escola, né? E de se existem esses momentos e quais são os instrumentos que os professores utilizam, então, para fazer esse parecer descritivo, né? Eu sei também que tem algumas escolas que utilizam um documento que ele é mais ou menos padrão, né, em que os professores eles mandam para a coordenação pedagógica mandam via e-mail, né, quais são os objetivos que o professor tem no trimestre. Aí a coordenação pedagógica monta um documento, né, e o professor vai marcando, atingiu, não atingiu, atingiu, não atingiu, né? Então existe também essa forma, que é uma forma mais rápida, porque não leva essa discussão, que o ideal seria ter essa discussão dentro da área, para dizer se o aluno ele é suficiente, ou é parcial, ou é restrito, né? Mas tem esse documento de marcar. Tem outras escolas também que acabam não utilizando essa forma, né? Acabam utilizando somente lá para a coordenação pedagógica, tem uma listagem com o nome dos alunos e os professores vão dizendo se o aluno conseguiu, é suficiente, é parcial ou não. Então, é importante assim, que vocês observem como que as escolas se organizam para elaborar esse parecer.
né? A gente sabe que não existe uma uniformidade nem aqui dentro da Quinta CREA, na cidade de Pelotas, né? E acho que muito menos, né, no estado, são relação aos pareceres. Tantas escolas. E algumas escolas estaduais conseguiram, então, reverter e trabalhar com nota, né? Mas dentro da perspectiva que se tem, que é uma perspectiva que adotada pelo governo do estado, que já faz algumas gestões, né, a partir da reforma do ensino médio, que é de trabalhar uma educação formativa, né, dentro dessa perspectiva formativa e emancipatória, então se entende que a expressão de resultados em nota ela é excludente e não proporciona ao aluno outras coisas, né? Ou melhor, não provoca, né? Abre poucos espaços, né, para as habilidades e competências, que é também uma coisa bastante polêmica, né? Porque tem muitos autores que vão criticar o currículo por habilidades e competências porque vão entender que a gente está treinando as pessoas para o mercado de trabalho. Essa é a principal crítica que a gente vê atualmente, né? Mas eu consigo, né, perceber que tem muitas coisas importantes ali quando a gente trabalha a partir de habilidades e competências. Tem muitas coisas que são, e principalmente para a nossa disciplina, né? Porque quando a gente pensa que porque alguns profissionais, alguns professores podem pensar a educação ou a filosofia, né, dentro de uma perspectiva mais tradicional, de trabalhar de repente a história da filosofia, né, quem são os filósofos, o que eles pensaram. Mas quando a gente se obriga a trabalhar, né, a partir dessa perspectiva, a gente vê que não dá para trabalhar dessa forma. A gente precisa realmente transformar, né, essa perspectiva mais tradicional em que nós muitas vezes fomos formados, né? E a gente precisa então trazer isso para uma experiência que seja mais, que traga realmente situações de aprendizagem e de reflexão, experiências de pensamento para os alunos, né? E isso eu vejo que é mais claro no currículo por habilidades e competências, porque a gente não vai, as nossas aulas elas não podem ser aulas conteudistas, elas têm que ser aulas que possibilitem experiências de aprendizado para os alunos. Sim, e a base nova vem nessa perspectiva, desde a educação infantil. Então as habilidades e competências elas retornam. Um dos autores bem importantes aí é o Perrenot, né, que é um autor, quem quer conhecer habilidades e competências, leiam os livros do Perrenot para poder entender, mas lembrando vocês que o Lippmann, né, trabalha por grupos de habilidades. Né? Existe toda uma crítica a essa filosofia para crianças proposta pelo Lippmann, mas os grupos de habilidade deles são muito interessantes. Por exemplo, o grupo das habilidades de investigação. Como é que eu quero ter um pesquisador lá na ponta se lá no início, desde a educação básica, desde na educação infantil, eu já estou cortando a criatividade, eu já não deixo explorar o ambiente, eu já respondo direto todas as perguntas sem instigar uma procura por si mesmo daquela resposta ali, né? Então eu elimino a reflexão lá e elimino a criatividade lá atrás e eu quero formar lá na ponta um aluno crítico e reflexivo. Mas eu trabalhei o tempo inteiro na perspectiva tradicional com esse aluno, né? Atingir os meus objetivos enquanto professor sem pensar se eu estava atingindo os objetivos na aprendizagem lá do aluno, né? Porque daí o professor cumpriu o seu conteúdo, o professor fez as suas avaliações, o professor entregou a sua documentação na escola, cumpriu com a sua parte, seus objetivos enquanto professor estão concluídos. Mas é só isso? Não tem um aluno? Eu sempre penso que o binômio é professor-aluno, assim, ó, não existe professor sem aluno e nem aluno sem professor, né? São coisas que andam juntas dentro das instituições. Então, né, que a gente possa fazer essa reflexão, que a gente seja esse agente de transformação, que a gente não vá lá para dentro reforçar aquilo que a gente sabe que está errado, que a gente já experimentou errado. E que a gente não seja saudosista a ponto de querer o retorno de uma escola que hoje nesse mundo não faz mais sentido, né? É isso.
Então tá, pessoal, agradeço a Dani E eu agradeço a Ana. Tá, esperamos que vocês tenham gostado desse formato de aula. A gente pensou que a gente pode contribuir uma com a outra e as disciplinas elas têm essa amarração, né? Um núcleo da educação no curso de filosofia é um núcleo que é bem integrado, as pessoas trabalham juntas, né? Então, esperamos que vocês tenham gostado e até os nossos próximos encontros. Até mais.